Tempo de dar colo, tempo de decolar. Tempo de dar colo, tempo de decolar. O que há é o que é e o que será. 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 Reciclar a palavra, o telhado e o porão, reinventar tantas outras notas musicais, escrever um pretexto, um prefácio e um refrão, ser essência. O quê? Muito mais. Ser essência, muito mais. A porta aberta, o porto acaso, o caos, o cais. Se lembrar de celebrar muito mais. Minhas tardes na Biblioteca Pública Municipal de São Leopoldo, Olavo Bilac, na Praça 20 de Setembro, complementaram a biblioteca do meu pai, que era um advogado e professor, nas bibliotecas que eu pude no Colégio São José, onde eu me formei, e depois na Unicinos, onde eu fiz a primeira graduação. Este acesso de estudantes a livros é absolutamente fundamental. Livros são sempre, sem exceção, absolutamente sementes, garrafas lançadas ao oceano. E hoje eu estou aqui porque esses livros me trouxeram aqui. Eu queria dizer aos jovens sempre, se eu pudesse dar um único conselho na vida, é: leiam muito. Por quê? Porque lendo você cria opinião. Podemos aprender de muitas formas. Aprendi muito com meu avô, que criava porcos e plantava em São Leopoldo como imigrante alemão. Aprendi muito com ele. Aprendi muito com pessoas relativamente simples. Mas hoje eu quero falar do aprendizado que eu tive com livros. E a primeira memória que eu tenho na biblioteca do meu pai era uma coleção da Companhia Editora Nacional das obras de Monteiro Lobato. E eu comecei a descobrir o Sítio do Pica-Pau Amarelo muito cedo. E li sistematicamente tudo que havia lá, Reinações de Narizinho. Li lá a gramática da Emília. Li sobre o próprio sítio. Acompanhei o saber intuitivo da Dona Benta, o saber intelectual do Visconde de Sabugosa e o saber mágico popular da tia Anastácia. Acompanhei o saber absolutamente mágico da Emília e percebi as nuances que Monteiro colocava nessas ideias. Hoje, poucas crianças, eu acho, é uma hipótese minha hoje, tem essa ideia sobre o Monteiro Lobato. Falando do absurdo histórico da construção do pensamento racista, de todos os pensamentos humanos, os dois preconceitos mais danosos à civilização são a misoginia e o racismo. Ao falar da misoginia e do racismo, eu queria dizer o óbvio, gente, que as pessoas não deveriam falar dos seus preconceitos. Não por vaidade ou humildade, mas porque ao falarem dos seus preconceitos, elas deixam clara sua limitação. Todo racista é alguém com uma limitação intelectual profunda. Porque se fosse capaz de pensar, saberia que não há nenhum embasamento possível, racional, apenas a constituição histórica de um discurso, que era preconceito até o XIX e virou tentativa científica no século XIX em diante. E essas pessoas entenderiam que o preconceito é um erro, mas este erro leva à morte. A morte de um verdadeiro genocídio de jovens, especialmente rapazes negros na periferia de todo o país. E a morte de mulheres. E apesar do nosso esforço como historiadores, como filósofos, como antropólogos, o fato de que, segundo pesquisa da Folha de São Paulo, mais da metade dos brasileiros acha que o estupro é causado por atitude da mulher, aí eu tenho vontade de me aposentar um pouco antes, porque eu sinto que eu não fiz nada, que não tem esperança, que a gente deve se refugiar na Ilha da Pintada, cada um numa cabana,
e se defender porque o Armagedon chegou, porque é o fim da civilização. Como é possível uma cabeça elaborar este pensamento? Não se trata de opinião política. Opinião política é desejável. É possível ser um bom pensador conservador. Disse domingo no meu artigo que há excelentes filósofos conservadores, há excelentes autores conservadores, há excelentes autores de esquerda, porque o pensar abomina gaiolas, o pensar abomina molduras. E eu devo ler com atenção Adam Smith, e devo ler com atenção Marx, devo ler com atenção todos os autores que pensaram a sociedade de uma forma ou de outra, para oferecer a minha opinião a partir disso e a minha posição. Que fui obrigado a repensar sistematicamente quando alguém me manda um vídeo, você viu o que fulano falou de você? Eu tenho que dizer, não vi e não verei. Não porque eu não possa ser alvo de crítica, que é óbvio que eu possa e deva, mas porque a pessoa que está me atacando quer duas coisas que eu não posso oferecer. Primeiro é luz, e a luz atrai insetos, com grande quantidade. A pessoa quer girar ao redor do que ela supõe ser uma referência. E a segunda, ela está expondo a sua dor ao me criticar, e é um direito dela. Se eu me conhecer, eu não me ofendo. Como eu disse a um aluno que um dia, irritado comigo, bateu a porta e gritou careca. E eu disse, bem, você vê, né? Como eu poderia estar ofendido? Talvez você devesse dizer cabeludo para me agradar. Só há duas chances de alguém me dizer algo, que essa coisa seja verdadeira ou falsa. E nas duas questões, eu não posso me ofender. A ofensa só existe quando diz o ditado alemão que eu recebi o veneno e aceitei tomar. A ofensa é, para os budistas, aprendi isso na Ásia, uma brasa viva que eu atiro no rosto de alguém para queimá-lo, e há uma chance de eu queimar o rosto de alguém. Mas há uma chance maior e exata de que ao atirar eu queime minha própria mão. É preciso dizer ideias com clareza, contestá-las com clareza, aceitá-las ou não, mas a passionalidade mostra o quanto ela me incomoda, o quanto é a minha dor presente ali. E o Hamlet diz isso ao falar da loucura do próprio Hamlet. Se eu leio, eu me coloco no lugar das pessoas. E ao me colocar no lugar das personagens, ao pensar o que levou a prima Luísa, do primo Basílio, a destruir sua vida, ao pensar no que levou Emma Bovary a matar-se e acabar matando sem querer sua filha e seu marido, ao pensar no que levou o Capitu a fazer ou não fazer, o que fez ou não fez, ao pensar no ódio de Bentinho, ao pensar na desconfiança de Dom Casmurro, ao me colocar no lugar dessas personagens, ao acompanhar o final como assassina um tronco e o sempre fiel Peri ao seu lado, ao pensar numa indígena completamente fake como Iracema, capaz de ter um discurso retórico romântico no litoral do Ceará do período colonial, ao pensar em todas as propostas literárias, ao pensar na escrava Isaura, ao pensar no moço loiro, no bom mulato, ao pensar na normalista, ao pensar na Luísa da Carne, ao pensar em todas essas personagens, eu fiz um exercício de compaixão, do latim compassio, e eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu fui capaz de sair da minha cegueira tradicional e me colocar no lugar de alguém. Ler me transforma, porque ler me insere num grupo. Raskolnikov mudou a minha vida. Os 3 irmãos Karamazov dividiram a minha alma. Um que era puro sexo e sem caráter. Outro que era um intelectual dedicado e cético. E outro que era Alyosha, o mais novo, um religioso. Cada parte de mim era um pouco disso. A idade me afastou muito do puro sexo e me aproximou do intelectual. É um destino que a gente vai ter. A gente começa a pensar mais e fazer menos, e ter mais exercício da memória, mas isso é até bom. Esses 3 irmãos Karamazov mostraram uma questão muito importante,
todas as partes constitutivas da possibilidade do comportamento humano. Ou seja, de que forma tudo isso me faz companhia até hoje? De que forma, levando para a cama ou lendo na minha mesa, lendo na minha escrivaninha, lendo na minha sala na Unicamp, lendo nos muitos aviões que eu pego, lendo obras notáveis ou obras técnicas, lendo livros de filosofia ou romances, acompanhando cada autor e tendo que repensar, como me entrevistaram em São Paulo, se eu era a favor da pena de morte. E a única resposta que eu posso dar, eu disse: você já leu Na Colônia Penal de Kafka? Se você leu Na Colônia Penal de Kafka e entendeu, você não consegue responder essa pergunta com tranquilidade. Porque só pode responder a tais perguntas centrais com tranquilidade pessoas que tenham lido muito pouco, que pensem pouco e, como tal, tenham uma certeza absoluta sobre quase tudo. Eu não tenho certeza sobre quase mais nada, mas uma das certezas que me resta e com a qual eu conduzo à conclusão é de que a vida é imensamente mais vazia, imensamente mais dura, imensamente mais triste, melancólica, vazia, depressiva, se não houver a possibilidade de eu ler, de me transportar para lugares, de fazer essa aventura, de acompanhar o navio baleeiro em busca de Moby Dick e de refazer a minha vida a cada página, a cada instante. Nunca serei intelectual. Mas repito, como na tabacaria do Fernando Pessoa, que eu não sou ninguém, obviamente nunca serei ninguém, mas tenho em mim tudo, todas as esperanças humanas. Foram os livros que me deixaram desejosos de permanentemente, para sempre, enquanto eu tiver um suspiro em mim, de ler, de descobrir. O resto, tirando os livros, tirando a descoberta que eles se referem, o resto eu repito, o meu doce príncipe. O resto fora dos livros tem este silêncio brutal que hoje se chama redes sociais. Um silêncio absoluto, em que ninguém diz nada, ninguém escuta ninguém. E todos curtem o vazio absoluto, que vai e que volta, de frases perdidas, de quem não consegue olhar de cara para a medusa e dizer: eu prefiro virar pedra, mas olhar direto para a vida, do que levar essa vida neutra, morna, sem sentido e sem sabor, da certeza absoluta. No final, vocês terão só uma coisa na sua cabeça: suas personagens, seus livros, sua aventura e o conhecimento de ser através de tudo isso. Leiam e vocês serão. Ler é viver, ler é ser. Quem não lê, só lhe resta entrar no Face e dizer kkkk. É tudo o que é. Muito obrigado. Celebrar muito mais. A porta aberta, o porto acaso, caos, o cais. A paz, a ciência, a essência, a poesia prevalece.